Pergunta boba, né? Tem como não ficar feliz na presença de Jesus? Tem como não estar feliz neste lugar? Sou muito feliz aqui em comunhão com vocês, amém? E eu gostaria, pode sentar, de compartilhar uma palavra com vocês. Que Deus tem falado comigo nestes dias. Nós estamos falando sobre a igreja. Já falamos da igreja como corpo de Cristo. Já falamos da igreja como templo. Hoje nós vamos falar, né? E eu tenho buscado, né, muito de Deus, porque há um temor em falar de Jesus, sim ou não? Eu não sei você, por mais que a gente sabe que é Ele que faz tudo, Ele que usa quando Ele quer, Ele que fala o que Ele quer através de nós, há um temor no nosso coração de falar dele, porque Ele é maravilhoso, sim ou não? É difícil falar de algo sem experimentar, e eu tenho experimentado desta pessoa maravilhosa. Então, o meu desejo e o nosso desejo quando nós experimentamos de Jesus é fazer o quê? Que todos conheçam Ele. Mas eu sei que Ele é tão maravilhoso que ainda tem muito mais para conhecermos dele. Amém? Quantos está aqui nesta noite que esta fome, esta sede de conhecer mais de Jesus? Eu não me canso de conhecer mais dele, porque a beleza dele é infinita, o amor dele é infinito, é incomparável a presença dele. Quem é Jesus, então? O que ele veio fazer neste mundo? Se te perguntasse, o que você responderia? Jesus, para mim, é a perfeita vontade do Pai. As Escrituras diz que Jesus é a perfeita vontade do Pai. Em Hebreus 1:1 diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, no passado, Deus fala através dos profetas. Hoje, Deus fala conosco através da pessoa de Jesus. Se nós queremos conhecer a Deus, precisamos conhecer quem é Jesus. E é maravilhoso você ver na Bíblia que Israel buscava um Deus invisível, sim ou não? Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá no livro de Colossenses, disse que o Filho é a imagem do Pai. Não há nada que você possa querer conhecer de Deus que não está no Filho Jesus. Então nós precisamos a cada dia conhecer mais e mais de Jesus. Isso significa que Deus não é mais somente o Deus de Abraão, o Deus invisível, mas Deus, ele se fez real na pessoa de Jesus Cristo. Hoje nós podemos conhecê-lo, hoje nós podemos experimentá-lo, hoje nós podemos conhecer não mais de ouvir falar, que alguém tem intimidade com ele, mas de andar com ele, de experimentar dele, de ter intimidade com ele. Antes de Cristo, eu dizia, será que Deus quer curar? Será que Deus quer falar comigo? Depois que Cristo veio, o que nós podemos dizer? O que a palavra de Deus diz, o que Jesus disse? Eu vim para curar. Então Deus veio para curar. Deus veio para falar. Deus veio para restaurar, para salvar quem? A igreja? Não, o mundo. Sim ou não? Mas ele usa a igreja para isso. Então, há uma importância na vida da igreja. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. Eu coloquei o tema Casa Favorita. A igreja como templo do Deus vivo. Amém? Então, precisamos conhecer mais de Cristo. Quem quer conhecer mais de Cristo? Eu quero. Atos 17:24 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Diante desta passagem, nós vemos muitas pessoas que pegam, cristãos, pegam este versículo e diz assim: Deus habita não mais em templos construídos por mãos humanas, mas ele habita dentro de mim e de você. É uma verdade?
Sim. Mas o que acontece? O que está acontecendo hoje? As pessoas viajam um pouco na maionese e dizem assim: então eu não preciso mais me reunir numa igreja. Eu não preciso mais estar num templo. E este é um tempo que nós, como pastores, temos nos preocupado, porque todas as pessoas que chegaram a nós falando isso, hoje não conseguem estar em lugar nenhum e também nem nas suas casas, já não estão mais felizes nos seus lares, há relacionamentos que foram destruídos. Então, Satanás, ele pega algo da palavra de Deus e distorce na nossa mente e no nosso coração. E nós precisamos compreender a verdade como uma só. A Bíblia, ela se completa, eu não posso pegar algo isolado somente para pegar uma verdade que eu acredito. Porque a Bíblia, ela se completa, ela é uma só, ela é um todo, e ela só revela uma pessoa, Jesus. Então vamos continuar esse versículo para nós entendermos o que Paulo estava explicando aqui. Paulo, na verdade, ele estava explicando aos pagãos de Atenas a diferença entre o paganismo e o cristianismo. No versículo 25 diz assim: ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, como ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Versículo 27, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos profetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Aleluia, amém? Então, o primeiro é uma religião, Paulo está dizendo, inventada por quem? Pelos homens, construída pela mente humana com ídolos que nada mais são do que imagens de deuses inexistentes, que não existem. Enquanto o segundo é uma religião revelada pelo próprio Deus vivo. Com a ressurreição de Cristo, inaugurou-se uma nova era, a era da adoração. Aqueles que Deus estava levantando para adorar o Pai em espírito e em verdade. Olha para a pessoa que está do seu lado. É eu e você. A igreja. Amém? Então, olha lá. Cada cristão é chamado a ser agora o quê? Morada de Deus. Templo de Deus, templo do Espírito Santo, porque Deus, a partir desse tempo, a partir da morte e ressurreição de Cristo, escolheu habitar dentro de nós, diga dentro de mim. Então, o Senhor do universo não precisa que homens lhe construam uma habitação, mas os cristãos precisam de um espaço físico, público e comum para se reunirem. E esse local onde nós estamos reunidos hoje, que nós chamamos de templo. Então, nós precisamos compreender hoje que é neste lugar que Deus também se faz presente. Se eu e você sairmos daqui, Deus vai se fazer presente aonde? Aonde você vai estar. Então, Deus quer estar disfarçado, Jesus quer estar disfarçado de Silmara lá na casa dela, lá no comércio, lá na escola. Então, o que Deus fez? Deus fez algo tremendo. Ele já não fica mais somente onde os cristãos se reúnem, mas aonde eles andam, caminham, entram e saem, Deus também se faz presente. Mas há um poder maior quando todos nós estamos reunidos, cheios de Cristo, num só propósito. Aí é onde a glória de Deus desce, como numa reunião como essa. Amém? Então, hoje Deus vai fazer algo tremendo neste lugar. Quantos creem? Porque Ele está aqui, amém?
através de mim e de você, que somos morada dele. Então, Cristo iria edificar a sua igreja sobre quem? Diga comigo, sobre ele mesmo. Sobre Jesus, né? E confiou o seu pastoreio a quem? A Pedro. A sua igreja seria edificada sobre uma doutrina fundamental. Qual era a doutrina dos apóstolos? Aquilo que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só, então foi este ensino conhecido na igreja cristã, pregado pelos apóstolos e cristãos do primeiro século. A fé em um único Deus, em um único Senhor e mediador, Jesus, foi defendida pela igreja cristã durante os primeiros séculos sobre o risco de vida deles. Então eles defendiam isso, que Jesus era o único Senhor. Então o paganismo estava sendo o quê? Excluído. Não existia, Deus estava querendo dizer, não, chega, eu não quero mais isso. Todos vão me conhecer, vão saber quem eu sou, a minha imagem, a minha semelhança através do meu filho. Então ele envia o seu filho. Então a gente, através de Jesus, conhece a bondade de Deus, o amor de Deus. Tremendo ou não? Olha que maravilhoso. Jesus afirmou em João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. E como o mundo vai conhecer Jesus Cristo? Como? Através de nós. Ou seja, através da sua igreja. Através de nós, a sua morada. Jesus quer ir aonde? Aonde que vocês acham que Jesus quer estar? Na faculdade. Sim ou não? Lá no seu trabalho. Aonde que Jesus quer estar? Aonde você está. Jesus quer estar aonde você está, disfarçado de você. Jesus quer estar lá na escola, disfarçado de você, lá no seu trabalho, disfarçado de você, lá na sua casa. Nossa, mas você não conhece a minha família, mas ele está lá disfarçado de você. Então hoje Cristo pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O mundo só poderá conhecer a Jesus quando a sua igreja tiver a revelação de quem ela é e do quanto seu papel é importante nesta terra. Eu e você precisamos conhecer, sabe, o valor que Deus nos deu e nos dá. E o poder que Ele entregou nas nossas mãos. Mateus 16, do 13 a 17, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Amém? Por isso que nós estamos falando sobre a casa favorita de Deus. Sabia que você é a casa favorita de Deus? Olha para a pessoa que está do seu lado. E diz isso para ela: você é a casa favorita de Deus. Você é o lugar que Deus escolheu habitar. Jesus está afirmando em sua palavra que a igreja só poderá ser edificada em cima de uma única verdade. Qual é a única verdade que a igreja do Senhor Jesus Cristo pode ser edificada? A única verdade é que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então, todo o mundo conhecerá Jesus através da minha vida, da sua vida, através da vida da igreja. Deus escolheu fazer isso através de mim e de você. Você fica feliz com isso? Eu olho para mim e falo: Deus, como o Senhor é poderoso, porque eu, um nada, o Senhor me escolheu para fazer isso. E eu me alegro muito, porque eu me sinto parte dessa conquista. Eu não fiz nada, Jesus fez tudo, mas nele eu posso todas as coisas. Nele eu posso
viver no reino. Olha, através de Jesus eu sou salva. Através de Jesus nós podemos fazer coisas grandiosas nesta terra. Quando Pedro reconhece isso, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, então Jesus diz que edificaria a sua igreja sobre ele. E as portas do inferno, olha, não iria vencer. Que poder é esse que Deus deu para a igreja, que pode ser atacada pelo inferno, mas o inferno não prevalecerá contra a igreja? Há um poder na nossa unidade quando nós estamos aqui no mesmo propósito. Quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o único Senhor, é o Filho do Deus vivo. Há um poder quando nós nos reunimos neste lugar. E nós precisamos entender que o plano original de Deus sempre foi ter uma igreja, uma morada para Ele habitar. Agora, não mais feitas por mãos de homens, mas feitas pelo próprio Deus. Onde Ele constrói essa igreja, não mais com blocos, mas com pedras vivas. Eu e você, porque Ele habita dentro de mim e de você. Amém? Não há tanto poder neste lugar do que quando nós estamos aqui dentro. Então há um poder na minha e na sua vida reunida aqui como família, reunida aqui como corpo, quando nós compreendemos o poder que Deus nos deu, o poder que está nesta unidade, quando nós nos reunimos neste lugar e entendemos que a glória de Deus vem neste lugar, porque nós estamos unidos nele, então as coisas acontecem. Amém, queridos? Deus é poderoso para fazer muito mais do que a gente imagina, do que a gente pensa, do que a gente pede. Eu creio muito que Deus vai fazer algo tremendo nesta noite. Você crê nisso? Eu creio, mas o que tem acontecido hoje em dia? Está se tornando cada vez mais difícil amar o próximo. Porque hoje a gente vê uma geração que está sendo construída onde? No individualismo, tudo para si. Então, quando a gente vem para a igreja e quer construir uma nova mentalidade, de não mais tudo para mim, mas tudo para Deus. E quando eu digo tudo para Deus, eu renuncio a mim, eu preciso morrer para fazer a vontade do meu irmão muitas vezes. Para compreender o meu irmão muitas vezes. Para ceder para o meu irmão muitas vezes. Para perdoar o meu irmão. É difícil muitas vezes, então o que a gente consegue quando Deus começa a trabalhar esta unidade, esta comunhão em nós, e que começa a doer, começa a ficar difícil, a gente quer fugir, não quer estar na comunhão dos irmãos. Eu vejo muitos lares assim. Muitos jovens querem sair de casa porque a comunhão com os pais é ruim. Porque a comunhão com a família é ruim. Mas isso não pode acontecer aqui. Deus sonhou com uma unidade. Ele nos uniu em Cristo. E Ele diz que em Cristo nós podemos perdoar. Ele é quem diz que em Cristo nós podemos amar o nosso irmão cheio de falha. É Ele que diz. E se Ele diz, eu creio no que Ele diz. Você crê? Então que eu morra para a minha vontade, que seja feita a vontade dEle. Quantos estão dispostos? Para que venha esse poder da igreja, para que venha esta unção que Deus tem liberado para nós. Amém? E como pastores neste ministério, nosso maior sonho é um só, né? Que conforme Deus planejou e sonhou, assim seja esta igreja. Movida por unidade, né? Num só propósito, num só mover. Amém? Efésios 2, 19 e 22 diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, nós somos o quê? Um templo de Deus. Nós somos o quê? A morada de Deus, feito não mais por pedras, mas por pedras vivas. Amém? Deus mesmo edifica hoje este templo através de quem? De Jesus. Lemos que Jesus Cristo é a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado, bem ligado, mostra lá, eu coloquei um desenho da pedra angular. Coloca aí para a gente ver. Então, nós vamos crescer quando nós estivermos edificados na pedra angular que é Cristo. Ela é que faz a base. Todas as outras pedras têm que estar ligadas a ela, têm que estar ajustadas a ela. Isso era usado nas construções antigas.
E hoje, o que Deus está falando aqui? Que nós não podemos construir este templo sem Cristo. Porque esse templo, na verdade, não somos nós que construímos, é Deus. Através da minha e da sua vida, através de Jesus nas nossas vidas. Amém? Então, enquanto o mundo olha para você e diz assim, ou olhou para você e disse, eis aqui um drogado, eis aqui uma prostituta, Jesus olhou para você e disse o quê? Não, é matéria-prima para a minha igreja. Enquanto o mundo olhou para você e diz assim, olha lá o inconstante, olha lá o fracassado, Jesus olhou para você e disse assim, não, minha morada, é meu templo. É matéria-prima para a minha igreja, é matéria-prima para a minha noiva. Então nós não podemos dar ouvido no que Satanás diz para nós, porque muitas vezes nós desanimamos, muitas vezes nós nos abalamos, muitas vezes nós nos abatemos, sim ou não? Muitas vezes nós somos feridos, machucados, e nós começamos a ouvir o que Satanás diz. Ele começa a voltar o nosso passado na nossa mente. Mas não, você é o templo de Deus vivo. Você, Jesus quando olhou para você, ele disse, matéria-prima para a minha igreja. Ele não olha para você e vê os seus defeitos, mas ele vê Jesus na sua vida. Nós somos o templo de Deus. Não importa. A graça tem trago para nós uma revolução no conceito do que é ser igreja. Porque não é que agora eu posso pecar deliberadamente. Não, mas hoje mudou na minha mente que eu entendo que Jesus ele facilita em mim a caminhada para o reino. Ele facilita em mim o desejo de agradar a Deus. Ele me ajuda a fazer a vontade do Pai. Por quê? Porque eu sou falha. Eu vou dar o meu esforço, vou dar o meu melhor, mas e se eu errar? Pastora, e se eu pecar? Você tem um advogado diante de Deus, que é fiel e justo, é a nossa justiça, Jesus. Amém? Aquele na qual nós estamos firmados, aquele na qual nós estamos sendo sustentados, é Ele. Então não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Deus. Agora, o que nós precisamos fazer? Andarmos juntos. O que acontece é que muitas vezes a gente vem à igreja, mas cada um vem com um pensamento, cada um vem com um propósito. Não. Isso não pode acontecer entre nós. Um vem pedindo cura, outro vem pedindo divórcio, outro vem pedindo emprego. Eu creio que todas essas coisas Deus deu já. Já está liberado no reino espiritual, porque está consumado na cruz, amém? Então o nosso propósito de estarmos aqui, reunidos neste templo é um só. Adorarmos o nosso Deus. Adorarmos o nosso Senhor. Precisamos nos unir no mesmo propósito. Efésios 4, do 4 ao 6 diz assim, há um só corpo e um só espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, para isso nós nos reunimos no templo, para culto e adoração. Amém? E para que mais nós nos reunimos no templo? Também para amadurecermos juntos. Efésios 4:13 diz assim, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, diga comigo, do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingida à medida da estatura da plenitude de Cristo. E para isso nos reunimos no templo. Para quê? Para crescermos e amadurecermos juntos. Amém? Amém? Então Deus está construindo algo novo através da minha vida e da sua vida. Quantos creem? Eu creio. Então nós vamos ver como se faz um templo. Coloca para nós já que a primeira fase. Qual a primeira fase de uma construção? Eu não sou pedreiro, mas eu fui pesquisar como que era feita as construções. Antigamente, as maiores construções eram feitas por pedras. Primeira coisa que eles faziam era trazer as pedras. E olha que tremendo que eu descobri. As pedras, como elas são trazidas a este lugar? Pelo próprio construtor. Quem é um construtor? O próprio Deus, através de Jesus, o autor e o consumador da nossa fé.
mas disfarçado de você. Lembra? Como que vai chegar as pedras neste lugar? Quem que vai trazer aqui? Jesus. Através da minha vida. Então, Rô, o que eu preciso fazer? Sabe o que acontece? Estas pedras, elas são geradas no nosso lugar secreto. E às vezes eu falo assim, eu tenho meu secreto com Deus, eu tenho a minha intimidade com Deus, e o momento que eu mais gosto é quando eu estou só com Ele. E eu quero estar só com Ele. Nós oramos, intercedemos pelas vidas no nosso lugar secreto. Amém, não preciso fazer mais nada. Aí o que acontece? A gente traz a pessoa vem, ela é atraída através da minha vida, da sua vida a este lugar. Quando chega aqui, como que chega as pedras? Perfeitas? Umas são grandes, pequenas, umas são pontiagudas, ásperas que dói, sim ou não? Machuca o que está do lado, hã? É assim ou não? E nós, muitas vezes, somos feridos pelas pedras, e as pedras são vivas. Sim ou não? E esquecemos que as pedras vivas é a própria pessoa de Jesus do meu lado. Sabe, nós precisamos compreender e respeitar e amar a pessoa do nosso lado na igreja como se fosse o próprio Jesus, porque ele habita dentro dela. Deus falou isso para mim. Trate o irmão que está do seu lado como você me trataria. E eu falei, Senhor, Senhor, eu te trataria. Ele, como você me trataria? Eu falei, nossa, acho que eu beijaria os teus pés, te abraçaria. Todas as vezes que eu chegasse lá no templo e eu te visse, eu iria te beijar, te abraçar. Hã? Como você trataria Jesus? E sabe, as pedras são ásperas. Às vezes elas não vêm na aparência de Cristo, às vezes não, nunca vem. Nunca chega, chega? Vocês estão silenciosos. E a congregação, o que aconteceu? E nós precisamos compreender o quê? Que estas pedras vivas podem nos machucar sim. Mas elas foram tragas a este lugar pelo próprio construtor. Jesus está construindo algo neste lugar. E eu e você precisamos amar as pessoas como Ele ama. Aí nós já entramos na segunda fase dessa construção, que é talhar as pedras. O talhar as pedras fala do quê? De amar. É fácil amar, queridos? É muito fácil amar meu marido. Por quê? Porque ele me trata muito bem. Porque ele me agrada todos os dias. É muito difícil esse homem brigar comigo. Por isso que é muito fácil amá-lo. Mas é difícil você amar uma pessoa que te trata mal, sim ou não? Uma pessoa que está sempre áspera com você, uma pessoa que está sempre grossa com você. É fácil amar? Por isso que muitos casamentos são... Hã? E nós precisamos desenvolver esse amor, deixar Cristo desenvolver em nós esse amor. Porque este é o tempo de talhar as pedras. Esse talhar as pedras é a minha função. É o meu papel como templo. É o meu papel como igreja. Amém, queridos? Eu preciso amar. Não basta eu falar para você que Jesus te ama, se eu não te amo. Não é isso que Deus quer. Ele quer que eu expresse o amor dele. Ele não quer que eu venha aqui e fale muito bonito dele, mas ele quer que eu demonstre isso. E esse é o tempo que Deus está pedindo para nós, algo que muitas vezes dói. O que Deus tem pedido para você que você tem relutado em entregar? Talvez esse é o tempo de você entregar para ele. Por quê? Porque ele quer talhar as pedras. Ah, mas você não sabe o que a pessoa me fez. Deus está me pedindo para perdoar, mas eu perdoo ela lá, eu aqui. Não, isso não é ser igreja. Isso não é ser templo, não é ser família. Não é ser corpo de Cristo. O que Jesus faria no seu lugar é o que você precisa fazer. É aquilo que ele te pede para fazer. Ah, Deus é muito bom. Sim ou não? E eu sou muito boa. Porque não adianta eu vir aqui e falar assim que eu tenho intimidade com Deus. Eu tenho uma vida de secreto muito maravilhosa com Deus. Mas eu não expresso nada de Deus. Não é no lugar secreto, não é na presença dele que eu me torno parecida com ele. Como eu posso dizer que Deus é bom se eu não sou?
Como eu posso dizer que Deus te perdoa se eu não estou disposto a te perdoar? Como eu posso dizer que Deus te ama se eu não consigo te amar? Isso significa que eu preciso amadurecer. Isso significa que eu preciso talhar as pedras. Eu preciso amar o irmão que Deus colocou do meu lado. Aí o que acontece? Não, eu sou o templo do Espírito. Vou sair da igreja que eu não preciso de ninguém. Eu só preciso do meu Deus, Ele habita em mim, eu não preciso da comunhão com o meu irmão. O que você está fazendo não está ajudando Deus construir o seu templo. Ele quer edificar através da sua vida e é nesta comunhão, na comunhão dos santos, que Deus ordena a benção. Há coisas que Deus faz neste lugar, que não vai fazer lá na sua célula, que não vai fazer lá no seu secreto, no seu quarto. Por quê? Porque Deus escolheu fazer coisas neste lugar. Deus escolheu fazer coisas aqui hoje que talvez você passou anos desejando e não conseguiu. Eu creio nisso, você crê? Você recebe aquilo que você crê, porque tudo é por fé. Amém? Então nós precisamos fazer o quê? Diga comigo, amar. É no relacionamento que vamos deixando as pessoas parecidas com a pedra angular. Ou seja, nos rala, sim ou não? Que a igreja vai sendo edificada. Então, você está no lugar certo. Bem-vindo. Quantos concordam? Amém? Terceira fase da construção. Depois de trazer as pedras, talhar as pedras, o que é necessário fazer? Encaixar as pedras. Depois que elas estão trabalhadas, elas vão sendo encaixadas. Não tem todas a mesma forma. Não tem uma pedra melhor que a outra, porque é grande, ou porque é menor, porque é mais bonita. Todas são pedras vivas. Amém? E todas vão sendo edificadas, encaixadas aonde? Na base, que é Cristo. É você, o encaixar as pedras, diga comigo, ser voluntário. É você encontrar o seu lugar no corpo. Você já percebeu que nem todas as pedras são iguais? Para a construção deste templo, virá pedras de todos os tamanhos e formatos, mas não vai ter aquela que será mais importante que a outra. E como na igreja não existe aquele irmão que é mais importante que o outro. Porque a gente vê lá no Espaço Kids, tem a pessoa que ministra a palavra, tem a pessoa que ministra a palavra de oferta, tem a pessoa que desenvolve o trabalho manual, tem a pessoa que ministra o louvor. Cada um faz o seu papel. Mas não existe, o que ministra a palavra é mais importante do que aquele que foi lá e escolheu a atividade manual que trouxe? Não, são todos iguais, porque um depende do outro. A pessoa que ministra a palavra não consegue ficar lá com 25 crianças sozinha e ministrar com eficiência quando toda a equipe está junto. É diferente. E aqui se trata da mesma coisa. Aqui no louvor, nos ministérios da igreja, é tudo assim. Na igreja, todos, um depende do outro. Deus nos fez assim. E todos dependentes dele. Ele é a base, ele é o centro. Amém? Então não existe uma pedra maior que a outra, melhor, mais bonita, mais importante. Porque a mais importante qual é? Diga comigo, a pedra angular. É Jesus. Ele é o centro, ele é a pedra mais importante desta construção. Então, agora nós precisamos o quê? Nos voluntariar, nos entregar a Deus. Senhor, o que eu posso fazer na construção deste templo? O que o Senhor requer de mim? Qual é a minha função neste lugar? O que eu posso fazer para me encaixar? Sabe, se Deus te plantou aqui, Ele tem um propósito para você neste lugar. Não precisa você ficar buscando e falando, Deus, me mostra o lugar certo. Se Ele te trouxe aqui, creia que é aqui. É aqui que você vai crescer, nós vamos crescer juntos. É aqui que nós vamos ser edificados. Amém? Então priorize estar neste lugar. Outro dia eu estava aqui na reunião louvando. Eu senti muito forte a presença de Deus e Ele me disse assim, é aqui que eu gosto de estar com você. E eu fiquei assim muito, sabe, aquela apaixonada. Porque eu sentia Ele muito romântico falando para mim, é aqui que eu gosto de estar com você, é aqui neste lugar. Porque aqui você me busca com toda intensidade. Eu, puxa, Deus,
Como o Senhor fala com a gente de uma forma dura e doce. Ele consegue, porque Ele é lindo, sim ou não? E eu falei, Senhor, é aqui, é aqui. Eu entendi que aqui é importante. Então, quantas vezes eu e você, não sei você, mas eu já pensei, eu nunca consegui trocar uma reunião por nada, mas eu já pensei algumas vezes. E às vezes até nas férias eu não conseguia ficar em casa, a não ser quando eu viajo e não vir a este lugar. Porque é tão bom estar aqui, queridos. E Deus precisa que nós, sabe, nos alegremos em estar. Ele não quer nada por força. Sabe, você não precisa estar na reunião para alegrar o seu líder, o seu irmão. Não. Venha com o único propósito, adorar o seu Deus. Quando você está aqui com esse propósito, com o coração aberto para isso, uau, a glória dele vai descer neste lugar. Amém? O que ele tem pedido para você que você tem relutado em fazer? A renúncia do sono, o tempo que você gasta na internet, o tempo que você gasta assistindo uma série, não sei. Mas Deus está falando o quê? Deus está pedindo algo para nós. Muitas vezes nós deixamos, quantas vezes nós deixamos de vir a uma reunião para estar num aniversário, ou em casa, descansando, ou num jogo, não sei. Mas quantas vezes nós deixamos de fazer algo para estar aqui? Isso fala de valor. Isso fala de amor. E nós precisamos parar e pensar. Quantas vezes nós desmarcamos algum compromisso pelo compromisso de estar aqui somente para adorar Jesus? Não é para o seu pastor te ver, é para adorar Jesus, porque Jesus é o centro da igreja. Ele é o único Senhor e o único digno de ser adorado. Então, quando a gente entra neste lugar, o que Ele espera? O nosso 100% para Ele. Deus não quer mais seu 20%, nem seu 50%. Ele quer 100% da sua vida, 100% da sua adoração. Ele quer 100% da minha entrega, ele disse. E é isso que ele está pedindo para nós nesta noite, amém? Então, igreja, o que é ser igreja? É amar uns aos outros. Amém? Eu gostaria que o louvor subisse aqui. Nós vamos orar. Cadê o grupo de louvor? Tá aí? Está. Nós vamos adorar a Deus. Amém, queridos? Amém, queridos? Porque aqui é o local que Ele escolheu para manifestar a sua glória através da minha e da sua vida. Porque Ele disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali Ele estaria. E nós estamos muito mais que 2 ou 3, então a glória dele vai descer neste lugar. Quantos creem? Eu creio. Ele veio para isso neste lugar, para manifestar o seu poder.